Então, desbiose vem que tá desviando alguma coisa não tá bem. Para quem tá nos ouvindo e está nos assistindo, para poder entender melhor. De manhã, amanhecer com a barriga sequinha e depois, às vezes, a pessoa tá distendida 10 centímetros a barriga. Engordei isso tudo? Gente, não tem como. Ali são gases. O que seria a desbiose? Desbiose é desequilíbrio. Um desequilíbrio. Eubiose significa equilíbrio. Do intestino. Isso. Como que a gente faz para adquirir ou para ter essas bactérias boas? Toda pessoa com obesidade, ela tem o corpo inflamado. E a gente fala também muito na obesidade em questão de inflamação do organismo, inflamação. Não, ele já vai ficar com a barriga distendida, mas por questão de não fazer a digestão da lactose. Ele não produz lactase. É principal, importante saber se realmente é desbiose, né? Isso. Então, para ele saber, a pessoa consegue saber? Não. Sozinha não, né? Tem que ter uma avaliação. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VitaliCast, sua dose de saúde e longevidade. Eu sou o Edvaldo Leda, farmacêutico, especialista em suplementações personalizadas. E hoje o assunto é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que gostam de tomar um leite, não se sente bem, muitas vezes está na dúvida. Ou então quando chega durante o dia tá com a barriga sequinha, você diz com a barriga seca, quando é à noite tá com a barriga bastante distendida. E é tanta coisa que esse mundo de emagrecimento, o mundo da nutrição, a dieta lhe proporciona e você não sabe, precisa entender um pouco mais até para poder perder aqueles quilinhos, aquele excesso de gordura abdominal, e hoje a gente vai tirar muita dúvida. A gente está aqui hoje com a doutora Andressa. A doutora Andressa, eu gosto de chamar a doutora porque é especialista, ela é especialista em emagrecimento. Doutora Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fique à vontade, pedir um pouco que você se apresente para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, porque a gente transmite também pela Rádio Boa Notícia, todas as sextas-feiras, às 13 horas. Então, a gente vai passar pela Boa Notícia também. Então, fique à vontade, se apresente. Bom dia, meu nome é Andressa, eu sou natural aqui de Balsas, mas eu fiz faculdade na UFMA, me formei em nutrição e sou especialista em obesidade e emagrecimento, fiz pós-graduação no Einstein e sempre gostei muito dessa parte, sou curiosa, sempre estudo, sempre faço cursos na parte da saúde intestinal por motivos de... Minha família sempre teve muito problema e eu sofro de síndrome do intestino irritado. E quando a causa é sua, acaba que você tem a curiosidade maior. E, por incrível que pareça, muita gente vem sofrendo sempre com isso. Agora, então, geralmente o pessoal tá tendo problema com lactose, mesmo que não seja no nível absurdo de passar mal com uma fatia de queijo, com um copo de leite, acaba sofrendo, porque tem os níveis de intolerância à lactose. Então, é um assunto que está sendo bem discutido. Eu gosto de estudar e gosto de falar e a gente vai tirar bastante dúvida hoje. Andressa, para começar, eu queria, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes. Durante o dia a gente parece que dorme, parece que perde uns 3 quilos quando acorda, tranquilo, parece que não dá nem vontade de comer para a barriga não crescer. Quando chega à noite a barriga tá desse tamanho, você sente aquela barriga distendida, aquele mal-estar, por mais que não tenha comido tanto. Por que isso ocorre? Questão intestinal. Aí a gente pode entrar num leque gigante. O que acontece? Pode ser uma desbiose. O que é o estado natural? É eubiose. Eubiose é quando existe quantidade de bactérias boas e Calma ruins. aí, vamos lá. Desbiose, né? Então, desbiose vem que tá desviando alguma coisa não tá bem. Para quem tá nos ouvindo e está nos assistindo, para poder entender melhor. O que seria a desbiose? Desbiose é desequilíbrio. Um desequilíbrio. Eubiose significa equilíbrio. Do intestino. Isso. Porque naturalmente, bactérias boas e ruins devem existir no seu intestino. Desbiose é quando existe um desequilíbrio. Ou porque tem muitas bactérias ruins ali, ou porque as bactérias boas estão morrendo. E aí, essas bactérias ruins, por estarem em grande quantidade, elas acabam produzindo muitos gases. Aquela distensão abdominal sua ali não é gordura, não tem como você engordar num nível absurdo de manhã, amanhecer com a barriga sequinha e depois, às vezes, a pessoa tá distendida 10 centímetros a barriga. Engordei isso tudo? Gente, não tem como. Ali são gases. Bactérias ruins produziram gases e você tá com aquela barriga ali, gases. Bactérias ruins
que estão em quantidades muito superiores que deveriam estar produzindo aqueles gases ali e você está com aquela distensão. Então a gente tem que ter essas bactérias boas. Como que a gente faz para adquirir ou para ter essas bactérias boas? Tem como repor, a gente repõe sim. Então assim, depois que você identifica o problema, porque assim, intestino pode ser uma disbiose intestinal, pode ser um acibo, que é uma disbiose, mas a localização dela é no intestino delgado, pode ser uma síndrome do intestino irritado, pode ser um acifo, que é um super crescimento de fungos, pode ser vários problemas. Se for uma disbiose, a gente pode repor essas bactérias boas. Como eu disse, existem bactérias boas e ruins. Se as boas tiverem quantidades insuficientes, a gente faz um mix de bactérias boas e repõe, que são os probióticos. Eu gosto de juntar probióticos, que são as bactérias, organismos vivos, bactérias boas, com pré-bióticos, que são os alimentos dessas bactérias, e aí eu faço, geralmente, a gente pode comprar, ou eu mando manipular, porque eu escolho exatamente as cepas de bactérias que eu quero e direciono para o paciente. Porque você faz bem personalizado de acordo com a necessidade do paciente. E geralmente resolve. E a gente fala também muito na obesidade em questão de inflamação do organismo, inflamação. Essa disbiose pode ser ocasionada por essa inflamação? A questão da obesidade relacionada à inflamação toda pessoa com obesidade, ela tem o corpo inflamado. Mas não tem a ver com disbiose, isso é uma questão diferente. Não, muitas vezes o contexto de disbiose, ele pode estar associado com toda certeza, porque o que acontece? Muitas vezes, as causas da disbiose pode ser uso excessivo de antibiótico. A gente sabe muito bem que a automedicação no Brasil, principalmente por venda de medicação descontrolada, existe. Então, a pessoa doeu a garganta aqui, sentiu um arranhado na garganta, antibiótico. Antibiótico pode ser causa de disbiose. Má alimentação pode ser causa de disbiose, então a alimentação muito desregrada, estilo de vida desregrado. Então aí você vai lá, esse estilo de vida ruim, que está atrelado à questão da obesidade, pode estar... O sobrepeso e a obesidade a pessoa com sobrepeso e obesidade pode ter uma disbiose e você pode ajudar repondo também, né, com probióticos. E muitas vezes tem vários probióticos que são associados à questão do emagrecimento por ajudar a flora intestinal. Porque uma pessoa com a flora intestinal ruim, ela não consegue fazer a digestão dos alimentos, não consegue ter micronutrientes necessários para ter energia, enfim. Meu Deus, desculpa. A questão da disbiose. Para quem quer já começar esse final de semana. Eu não consigo, de agora, mandar manipular um probiótico para resolver minha disbiose. Por onde ele pode começar? Alimentação, exercício físico? Vamos lá. Como eu te disse, tem várias causas. Primeiro é identificar. Será que você tá com disbiose mesmo? Certo. Existe um conjunto de fatores. Então é principal, importante saber se realmente é disbiose, né? Isso. Então, para ele saber, a pessoa consegue saber? Não. Sozinha não, né? Tem que ter uma avaliação. Porque às vezes você tá com a distensão abdominal porque pode ser uma infecção intestinal. Comer um alimento estragado. Agora, o que acontece? Quem vai lhe dizer isso? O médico. Você vai ao médico e aí ele vai prestar atenção numa sequência de fatos aqui. Uma recorrência de sintomas, uma recorrência de barrigas estufadas. Então, sempre acordo com a barriga lisinha e vou dormir sempre com ela muito estufada, muito distendida. Tá sempre com gases. E às vezes gases fétidos. Tem como fazer exames hidrogênio expirado, tem exames laboratoriais que você pode fazer para identificar. Então, tem que ter primeiro o diagnóstico para depois existir o tratamento. De novo, voltando para a questão de não ter a automedicação. Vamos sempre ter um acompanhamento para ser efetivo. Lembra que eu te falei da questão de você identificar o paciente aqui e ver o que ele precisa. E quando eu falei em formular, você faz de acordo com a necessidade do paciente.
Agora ficou mais claro, até porque tem muita gente que acaba confundindo também. Até a questão da intolerância, né? A tolerância à lactose, né? Que é bem parecido também, não é? Com essa questão. A sintomatologia é parecida, porque quem não tolera a lactose, o que não é tolerar a lactose? Lactose é o açúcar do leite. O açúcar do leite, ele tem que ser digerido por uma enzima que naturalmente a gente deveria produzir, que é a lactase. O intolerante à lactose, importante só falar aqui que existem níveis de intolerância. Existe o intolerante leve, que ele ele produz uma quantidade de lactase, mas não tanto. O intolerante médio e o grave, que não produz praticamente nada. Esse grave, uma fatia de queijo... Ai, pronto. Não, ele já vai ficar com a barriga distendida, mas por questão de não fazer a digestão da lactose. Ele não produz lactase. Por não produzir a lactose não vai ser digerida, que é o açúcar do leite. E quem é que vai fazer essa digestão? As bactérias. As bactérias, tudo tem um preço. A bactéria vai fazer a digestão para você, já que você não fez, porque você não produz lactase. Qual o preço dela? Produção de gases. Barriga distendida, tá aí. O cheiro ruim, entendeu? Então, essa é a questão. Pode ter uma constipação ou a diarreia como consequência, pode ser um dos dois. E aí tem muita gente que gosta do leite, né? Não quer abandonar um queijo ou o leite mesmo, um chocolate. O que essa pessoa pode fazer? Primeiramente, intolerantes à lactose. Acostume-se a colocar produtos sem lactose no seu dia a dia. Então, não existe você ser intolerante à lactose, independente do seu nível, leve, médio ou grave. Hoje, você vai no supermercado, tem lá a opção do leite tradicional e sem lactose. Tudo que tu for procurar, leite condensado, creme de leite, o leite em pó, leite líquido, chocolate, tudo. Todos os produtos. Andressa, mas se eu for no aniversário não vai ter produto sem lactose? Claramente. Para isso, tem uma solução. Enzima lactase. Você vai e consome essa enzima 10, 15 minutinhos ali antes. Voltando ainda para a questão de incrementar alguma coisinha a mais na enzima lactase. Eu gosto de colocar um probiótico. Junto com a enzima lactase, existe um probiótico que é o Lactobacillus acidophilus, que ele ajuda na digestão da lactose. Da lactose. E aí eu gosto sempre de associar a lactase, eu peço ou para comprar ou para manipular a lactase junto com esse probiótico, que já vai dar uma regulada na flora intestinal ali, e aí já faz a digestão do açúcar do leite, que é a lactose. Então, você não precisa ficar sem consumir, mas você sem o seu doce ali, a sua pizza, mas você não precisa passar mal. Então, se acostume. Todos os produtos do dia a dia sem lactose, porque não tem diferença do gosto. E quando for o final de semana, você vai lá, não custa nada, é um comprimido. Você vai lá 15 minutos antes, consome ele e depois... Resolvido. Acabou. Tá vendo, gente? Tem solução para tudo. Tudo. Principalmente na solução personalizada. Agora eu vou puxar a brasa aqui para minha sardinha, né? Com certeza. Principalmente a personalizada. Doutora, e assim, muita gente, pelo menos eu não sabia essa questão aí da lactase, de tomar antes, né? Eu vi várias pessoas tomando, mas nunca tive a curiosidade. E também a questão, para ficar assim bem... eu vi um vídeo outro dia na internet falando dessa questão da enzima para digerir o leite, né? Porque muitas pessoas... até certa idade, eu acho que você tem, depois não tem mais essa enzima, não consegue mais digerir, alguma coisa desse tipo. Tem realmente isso? Até tantos anos que a criança amamenta, ela tem ainda essa enzima, né? Quando ela se amamenta para digerir o açúcar. Até certa idade você já não consegue, eu acho que não produz mais essa enzima, alguma coisa do tipo. Isso realmente tem? São vários estudos que são feitos e, por incrível que pareça, é por populações. Descendentes, por exemplo, de africanos, têm uma tendência maior a ser intolerante à lactose. São por descendência, por incrível que pareça. E aí,
Não são todas as pessoas, mas a maior parte, por exemplo, do Brasil, que somos descendentes de africanos, a maior parte da nossa população inicia a vida tendo uma produção de lactase normal e com o passar dos anos essa produção vai diminuindo. Isso é normal, então? Isso é um processo normal, é por isso que eu estou falando. A maior parte da população vai se identificar com o assunto intolerância à lactose, nem que seja por 1 grau. Pode ser que ela não seja intolerante severo, que não digere uma fatia de queijo, mas se ela tomar um copo de leite, possivelmente ela vai ter problema, porque a concentração de lactase ali é muito maior. Então, a maior parte da população vai ter algum grau de intolerância. Pela questão mesmo de, com o passar do tempo, a tendência é diminuir a produção de lactase. Mas tem muito a ver com a questão mesmo de populações, de genética mesmo. Tem um mapa bem legalzinho, uma foto de um mapa bem legal, de um estudo que fizeram dos tipos de descendência que tem mais probabilidade de ter problema com intolerância à lactose. Como que essa pessoa ela pode identificar se tem ou se não? Que ter, certamente vai ter, né? Depende do nível, não é? Certo? Como é que ela vai saber o nível? Eu comi uma fatia de queijo, tantos minutos, senti isso. Existe essa relação ao tanto minuto ou 1 hora? Ela pode sentir alguma coisa? Vamos falar assim da parte clínica. Tem como você fazer exames. Existem vários exames. Antigamente existia só um exame que é muito chato de fazer. Que eu fiz, é muito chato. Eles te dão uma solução líquida com hiper concentrado de lactose. E aí você passa mal durante esse exame, você passa 2 horas ali fazendo, é péssimo. E aí você tira 3 amostras de sangue que ele vai medir ali a sua capacidade de produção, enfim. Muito chato. Hoje em dia tem um exame básico que é hidrogênio inspirado, você assopra e você descobre. Tá bem mais prático. Mas de uma forma geral, Andressa, não quero fazer esse exame. Eu acredito de verdade que o corpo fala e você escuta ele. Você vai se percebendo, você vai vendo que você tem problema. Você começa a se sentir mal quando você vai no aniversário e você come um bolo. Pra que tá insistindo? Sabe? Tem muitos pacientes meus, Andressa, tô tomando whey, tô passando mal com concentrado. Muda pro isolado, já não passa tão mal, porque a concentração de lactose no isolado é bem menor. O problema é o whey? Não, é a concentração de lactose. Então, assim, você se percebendo também. Tem como fazer o exame e você descobrir? Tem como. Mas tem como você ir se percebendo também o que vai fazer. Né? Claramente. Bem importante. Vamos falar agora um pouco da questão bem criteriosa, emagrecimento, né? Para você, o que é que compõe o emagrecimento? O que é que a pessoa precisa fazer de diferente para perder aquele quilinho? Eu vou te falar que depende de qual estado a pessoa está. Vamos lá. Eu estou no estado que eu tenho 2, 3, 4 quilos para perder. Constância em atividade física, alimentação, o básico. Vamos se hidratar, vamos fazer atividade física, vamos ter um padrão de vida que a gente já sabe que é o saudável. Obesidade a gente já considera porque é uma doença, a gente precisa de um aparato muito maior. Uma coisa que não entra na minha cabeça é como é que você trata hipertensão, pressão alta? Medicação o resto da vida. Como é que se trata diabetes? Medicação o resto da vida, porque até agora não tem a cura, né? Por que então o preconceito com obeso usar medicação? Então, assim, eu acho de verdade que o maior tabu, o maior problema de não se resolver o problema de obesidade é o tabu que existe na medicação para controle da obesidade. De verdade. Então, assim, eu acho de verdade que resolver a questão do emagrecimento, sabe? O sucesso do emagrecimento depende de qual estado você está. Tenho 2, 3 quilinhos para perder. Ajuste a alimentação, atividade física, hábitos saudáveis. Tenho obesidade. A gente já trata como doença, a gente considera esses pontos e a gente acrescenta a medicação. Então, resumindo, constância, né? Sempre, independente do caso. Atividade física e na alimentação, isso é os principais. Sempre, independente e a medicação, como se dependendo do grau. Seria mais ou menos isso, né?
Então, na questão constância, para tudo tem que ter uma constância, né? Ou numa atividade física ou numa dieta. E na alimentação, então, seria o déficit calórico. Isso. Você consumir menos do que você gasta, Isso. mais ou menos isso, né? Isso. E a alimentação para ajudar a acelerar um pouco o metabolismo, muitos falam muito em emagrecimento por compulsão alimentar, ansiedade. Hoje é só o que tem, né? Aumentou muito, né? E é isso quando eu te falo, por exemplo, e eu acho que é outra coisa que a gente pode falar bem certinho e desmistificar. Compulsão alimentar não é você comer uma barra de chocolate, isso é preferência alimentar. Andressa comeu uma barra de chocolate aqui inteira, isso é compulsão alimentar. Não, isso é preferência alimentar. Você gosta de um chocolate, é por isso que você comeu um chocolate inteiro. Compulsão alimentar é diagnosticada também e é tratada também. Com medicação também. Então, assim, é saber identificar. Eu acho que os nomes hoje em dia estão sendo muito banalizados e não tá tendo... existe um problema real, que é a compulsão alimentar, e ela é banalizada por não se saber exatamente o que ela é. Então, compulsão alimentar é diferente de preferência alimentar. Se você não consegue se controlar frente a um chocolate, ele é porque você gosta muito de chocolate. Entendeu? Compulsão alimentar é você não se controlar frente a uma comida que você não gosta, por exemplo. Entendeu? É essa a questão. É compulsão alimentar, você trata com medicação também. Ah, então agora eu entendi. Então é porque eu gosto do chocolate. Basicamente é uma preferência alimentar. Mas aí quando chega naquele caso, outro dia eu vi conversando com uma pessoa... Aí, falando naquelas injeções, todo mundo fala naquelas injeções, né? Aquelas injeções, por que essa injeção emagrece? Ela vai tirar a fome. Eu falei desse jeito, resumindo, uma pessoa, ela vai tirar a fome. Então, pra mim não vai servir, porque eu como sem fome. É a ansiedade. É a ansiedade. A ansiedade como a compulsão alimentar seria também, não é? Aí sim. Aí sim. Aí a questão, as canetinhas que o pessoal chama, que são os injetáveis, que estamos usando agora, o Ozempic, Jaro, eles atuam na questão que tu tá falando da fome, porque eles atuam em hormônios. Esses hormônios. O hormônio da fome, né? Isso. Que é o GIP, GLP-1, hormônio de fome, de saciedade. E aí você não vai sentir fome. E quando você for comer, você vai comer muito pouquinho, porque você se sente saciado muito facilmente. Aí a questão da importância de você não comprar aí no mercado negro, que a gente sabe que tem muito, e de ter um acompanhamento é justamente nessa questão. Porque às vezes o problema não é nem só que você não coma por fome, é pela questão da ansiedade. Aí é a hora que o profissional de saúde, que é o médico, vai lá identificar que você não come só por fome. Às vezes é por ansiedadezinha, e aí entra outros tipos de medicação. Às vezes só a canetinha, é por isso que ela não resolve sozinha ela, entendeu? E aí muitas vezes você falou também na questão do preconceito. Porque tem esse preconceito para tratar a obesidade com medicação, né? E muitas vezes para tratar essa ansiedade e essa compulsão, requer uma medicação mais especial. Alguma medicação do tipo... Muitas vezes só o natural, tem muito natural, inclusive, que você pode prescrever, mas aí muitas vezes, dependendo do caso, o natural já não ajuda. Aí precisa de uma medicação com controle especial, vamos dizer. E aí, quando você chega na farmácia e vai dizer, para que é essa medicação? A gente tenta explicar, essa medicação trata no emagrecimento, mas ela ajuda também na ansiedade. Aí já a pessoa, mas eu não tô ficando doido, eu não tô ansioso. E muitas vezes a pessoa não quer entender que aquela obesidade é por essa compulsão alimentar e por essa ansiedade, não é? Aí tem esse preconceito, não, eu tô tomando remédio controlado porque eu tô obesa, mas a gente precisa se conscientizar também, muita população, que é uma doença. Tem que ter essa conscientização, né? Muito, muito. E a questão do preconceito, eu acredito, trabalhando nessa parte, que existe porque ela tá associada, a obesidade não tá associada à questão de doença. As pessoas não consideram ela como doença, considera desleixo. Acha que a pessoa come muito porque quer. Acha que não faz atividade física porque não quer. Às vezes é indisposição. A gente sabe que um corpo obeso é um corpo inflamado. A gente sabe que está associado à questão de indisposição. Muitas vezes, um corpo obeso, ele
tem falta de vitaminas. Por exemplo, tem a questão da sobrecarga nos joelhos, nas articulações, que já impede você fazer uma atividade física de alto impacto, que são atreladas à questão de uma perda de peso maior. Então, tem toda essa questão. Então, por exemplo, outra questão, quando tu fala de canetinhas, por exemplo, é o fato de você não usar ela avulso. É porque precisa de todo um aparato. Eu trabalho com um médico endocrinologista e a gente vê ali que muitas vezes a pessoa já chega com a falta de sucesso, mesmo usando a canetinha, porque não está bem amparado. Porque não é só usar um inibidor de fome. Existe, porque ele vai te tirar uma fome. E se quando você for comer, você comer besteira, não adianta nada. Às vezes chega o pessoal lá que perdeu 10 quilos. Desses 10 quilos perdidos, perdeu 6 quilos de massa muscular. Eu digo, olha a vantagem. Adiantou o quê? Então, assim, essa é a importância de você chegar. No meu caso, o Gabriel, ele vai olhar toda essa questão, ele vai passar a quantidade que é necessária para você, aí ele vai olhar toda a questão da necessidade de controle para ansiedade, do que é preciso, e eu vou chegar e olhar, quando você sentir fome, quando você for comer, você vai comer esse alimento, focando nos macronutrientes, na importância da alimentação de qualidade. Vamos suplementar uma creatina, por exemplo, já pensando na questão da manutenção da massa muscular e também pensando de quando você for fazendo o desmame, você já está habituado com a alimentação saudável, porque também tem a questão do reganho de peso. Às vezes você perde uma grande quantidade de peso, só que você não mudou o estilo de vida, você quando terminar de tomar a medicação, adivinha, você vai ganhar o peso de novo. Então, o dobro. Então, assim... Aí ganhar uns extra ainda, né? Como se diz. Sabe? É bem importante, você comentou também a questão do emagrecimento, as faltas dos nutrientes, né? Existe, o pessoal acha que não existe essa questão e eu me alimento bem. Se alimenta bem, mas é muito arroz, muito feijão, muito carboidrato, né? E acaba cadê legumes e verduras, que é o bem importante, e não consegue ter os nutrientes. E qual a importância desse nutriente no emagrecimento? Não, eu adorei o fato que você ter tocado nesse assunto, porque esse comer bem, tem muita gente que tem isso muito fixado na cabeça pelo fato de não comer muito industrializado. Não tomo refrigerante, não como muito xilito, nem pastel, pronto, me alimento bem. Qual a fruta que você come? Uma variedade, só banana. Qual é a salada que você come? Alface. Então, assim, não tem uma variedade. A gente sabe o colorido do prato que os nutricionistas falam tanto quanto mais colorido, mais nutrientes tem, micronutrientes tem. E esses micronutrientes são essas vitaminas e esses minerais estão em falta absurdamente no corpo hoje dos brasileiros, da população mundial de uma forma geral. Então, por exemplo, assim, hoje, deficiência de vitamina D. Absurdamente comum. Bem comum, né? De 10 pacientes que entram no consultório, que chegam com exame laboratorial, tá 7. E sem falar a vitamina B12, né? Também, que é bem importante. B12. Então, B12, D, ferro, ferritina. Aí chega, meu Deus do céu, Andressa, eu durmo e acordo já cansada. Parece que eu passei a noite trabalhando. Será o que é? Sintomas depressivos. A pessoa realmente, tipo assim, humor depressivo. Às vezes é falta de vitamina. Como que essa pessoa vai ter a disposição para ir no outro dia fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, não é? Quer comer a primeira coisa que aparece porque não tem coragem de fritar um ovo, de cozinhar um ovo, de comprar um pão, que são alimentos bons, que tem rico em proteínas, né? E nessa questão, toda essa questão, a gente falou também no carboidrato. Então, né, se alimenta bem, mas muito carboidrato. O carboidrato realmente é um vilão? Gosto dessa temática. Eu acredito de verdade que não existe nenhum vilão. O que é realmente o vilão é a quantidade. Por exemplo, quando você fala em carboidrato, o pessoal acha que é muito vilão pela questão do açúcar, né? Que até o açúcar é importante, que até o açúcar em quantidades adequadas aqui não faz mal.
A questão de você entender que o carboidrato tá ali para lhe dar energia, se for colocado em quantidade suficiente, que às vezes você tirando o carboidrato de uma forma geral da sua dieta, de um contexto 100%, vou tirar carboidrato, você pode perder muita massa muscular, na verdade. Seu intestino pode entrar numa constipação severa, porque você não vai estar comendo fibra. Entendeu? E aí você, teoricamente, vai estar resolvendo o problema, que você vai ver uma diminuição do peso na balança, porque foi muita água, porque você entra num estado de desidratação também, né? Porque perdeu muita água, perdeu muita massa muscular, porque você tirou o vilão da sua alimentação. Gente, o que emagrece é déficit calórico. Você diminuir as calorias. Diminuir as calorias é de todos os macronutrientes. Você diminui gordura, você diminui proteína e você diminui carboidrato. Até porque, por exemplo, proteína, 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato tem a mesma quantidade de quilocalorias, e o que é mais, assim, o que tem mais calorias, na verdade, é a gordura. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo... manteiga que você passa muito no pão. Eu vejo o pessoal, eu vou tirar o pão. Vai fritar o ovo, que é o ovo... com gordura, com azeite. Bota 1 colher de manteiga. Eu vou tirar o arroz. Não tô dizendo que não é saudável, mas vai lá e coloca 1 colher de azeite de oliva. 108 calorias, 1 colher de azeite. Como assim? Eu não entendi essa matemática, sabe? Então, mas o que falta realmente ainda é conhecimento. É conhecimento mesmo, sabe? E pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo, geralmente a gente consome em média café, almoço e jantar. Vamos dizer uma dieta padrão, de tanto a tanto. Quantas calorias existe nesse intervalo do dia que a pessoa consome? Tu tá falando pra que objetivo, né? Não, no padrão, normal, sem a pessoa estar fazendo dieta, nada, uma alimentação intermediária. Não vamos dizer que essa pessoa come muito e nem come pouco. A mediano, ela tá consumindo no café, almoço e jantar, ela tá consumindo quantas 1000 calorias por dia? Eu posso te falar de experiência pessoal de consultório? Pode. De experiência pessoal de consultório, o que eu vejo de segunda a sexta, sendo bem sincero, é o pessoal fazendo um déficit calórico natural. Tipo, a taxa metabólica da pessoa, que ela usa pra respirar, porque o nosso corpo precisa de energia, né? Então a gente tem uma taxa metabólica precisa de calorias para viver, para fazer nossas atividades. O pessoal geralmente vive em déficit calórico, consome menos calorias do que gasta, e final de semana é um negócio absurdo. Então o pessoal vai lá, consome 1.400, 1.500 calorias no dia a dia, final de semana 5.000. Aí é a hora Vamos dobrar essa merda. Entendeu? E desses 5.000, 3.000 só de álcool, sabe? Então assim, e o álcool... Bebida alcoólica, às vezes, é o maior exagero. Não tô nem comendo tanto, mas quantidade de álcool, porque é líquido, né? Você não tá vendo mastigando ali, você não tá nem enxergando as calorias que tá ingerindo. E, por sinal, já que a gente tá tentando desmistificar que carboidrato não é o vilão, 1 grama de álcool tem bem mais calorias do que 1 grama de carboidrato, por sinal. Álcool de qualquer natureza. Uma cerveja ou uma bebida quente. O que vai diferenciar as bebidas alcoólicas são as concentrações de álcool, né? Então, assim, percentual de álcool numa cerveja é num gin é outro, no uísque é outro. Então, basicamente é isso. Mas 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias, por exemplo. Então, pelo que eu entendi, o nosso corpo, por si só, durante o dia, na respiração, na movimentação, ele já tá gastando muita caloria. Muito. E é engraçado que as pessoas acham que o que gasta caloria é o que gasta mais é a atividade física. Então, às vezes, por exemplo, assim, eu vou comer muito porque eu faço atividade física. Gente, o que você gasta em 1 hora e pouco é 300, 400 calorias. O que você gasta no seu dia a dia é 1.400, 1.500, dependendo da sua altura, da quantidade de músculo que você tem, da sua idade. Então, quanto mais velho, menos você gasta, né? Quanto mais músculo, mais você gasta pra você se manter. Porque você gasta caloria pra você respirar, pro seu coração bater.
para suas células se renovarem, para você produzir células sanguíneas. Então, basicamente é isso. É muito bom você comentar isso. Eu lembrei até de um caso de um cliente. Ele me ligou, rapaz, eu tô tomou a injeção e tá usando algumas outras medicações. Já tô na segunda dose, mas eu só perdi 4 quilos. Aí eu conversando com ele e tal, não, mas 4 quilos você perdeu, certo? E aí, não, é porque eu voltei a malhar também e ele ganha massa muito fácil. E aí, quando foi ver, ele perdeu esses 4, mas foi só de gordura. E ele conseguiu ganhar massa. Aí ele, não, mas eu quero perder mais, não quero ganhar massa não. E o cara, é muito importante a massa muscular. Porque quando você tem mais massa muscular, você acaba perdendo mais gordura, né? É bem importante. E, no meu ver, é mais isso. Mas o que mais é fundamental para manter a massa, não perder e ganhar mais massa muscular? Eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro nosso lado agora, que é o núcleo, né? Sim, lugar que eu trabalho, fazer o nosso merchan, que eu acho que outra importância do acompanhamento é justamente você perceber onde está perdendo. Então, quando você chega lá na clínica e você faz a bioimpedância, você vê o seu peso, o que você tem de quilogramas de gordura, o que você tem de quilogramas de massa muscular. Quando você perde peso, você vê se peso foi perdido da onde? De gordura ou de massa muscular? Que isso é muito importante. Quando eu te contei o caso da pessoa que chegou e perdeu 10 quilos com o Mounjaro e 6 foi de massa muscular, isso daí é totalmente inviável num contexto. Se fosse lá na clínica, a gente ia se desesperar. Isso não acontece, ainda bem. Por quê? Porque isso não existe. Você perder massa muscular é você ir contra o tratamento que é buscando saúde. Porque você tem que perder gordura. Perder massa muscular ali, perder 1, 2 quilos e tudo mais no processo, é natural, depois a gente recupera. Mas o foco ali é perder massa gorda, você perder gordura, tecido adiposo. Essa é a questão, você vai perder ali. Então, é outra importância do acompanhamento. Então, pro processo de emagrecimento saudável, é importante você se desprender um pouquinho do peso na balança e focar, na verdade, do que você tá perdendo de gordura. Você ser mais específico, olhar para uma bioimpedância, o que você tá perdendo de peso de gordura e olhar para sua massa muscular, preservar ela e, se for possível, ir aumentando para aumentar a sua taxa metabólica. E pensar também na estética de preservar, porque quando você perde muito peso, a estética de você ir a flacidez, e aí quando você vai ganhando músculo, você vai ficando mais durinho, né? Vai ficando mais fugindo da flacidez. Questão da massa muscular, a gente fala também bastante na idade. Quando você chega no envelhecimento, tem vários estudos relacionados à idade, você perde bastante massa muscular. Então, quando se fala até na questão de massa muscular, questão da queda do idoso, que quem tem massa muscular sobrevive mais, ainda tem essa questão da idade, da massa muscular na idade, né? Quando a gente fala no processo de hipertrofia, de ganho de massa muscular, a gente não fala só em estética. É engraçado que o pessoal pensa, quer ficar musculoso, questão de estética. Talvez a visão de muitas pessoas, a grande parte da população, seja questão estética, porque é bonito e tudo mais, mas quando você pensa em saúde, você pensando em longevidade, você pensando em fugir de sarcopenia, que é essa questão da degradação do tecido muscular mesmo, tem essa questão da importância de você preservar a massa muscular, porque quanto mais idade você tem, a tendência maior é a questão de sarcopenia mesmo, de você perder esse tecido muscular. A questão que eu vejo bastante também, inclusive uma nutricionista do meu pai passou para ele agora a creatina, né? Que a creatina antigamente só usava quem tava na academia. Hoje não. Vamos dizer que aquele ditado de cagando caducando, tá tomando a creatina. Todo dia sai estudo novo com a creatina, né? Questão de massa, de disposição. O que acontece? Hoje o mercado em todos os dias lança coisa nova. Todos os dias lança coisa nova, tu sabe que tu me manda sempre coisa nova. E aí, lança e você, sempre quando tu me manda, eu sempre, cadê a folhinha lá pra me ler? Porque sempre a gente vai saindo estudos.
novos, né? Então você vai olhando a comprovação. Só que a questão da creatina é o suplemento mais estudado do mundo. A comprovação dela é absurda. E ela tem poucas exceções, poucas pessoas que não podem usar. Quem não pode usar? Quem tem problema nos rins, quem tem problema no fígado e gestantes. Gestante não foi nem um estudo ainda que foi feito, até porque não dá tempo de fazer estudo, que são 9 meses só, mas a gente vamos deixar de usar. Mas lactantes, por exemplo, pode usar. Mas de resto, a quantidade de benefícios, até questão cognitiva, a creatina tem relação com benefícios. Então, assim, todo mundo pode usar. Minha mãe, esses dias, mãe, vamos ela. Eu não tô treinando. Eu falei, minha filha, você tá com problema no joelho. Até você não estar fazendo exercício físico, não é pra ganhar. É pra evitar perder massa muscular. Também a gente suplementa. Eu acho que só existe, eu queria fazer muito um adendo pro pessoal perceber que não existe uma dose única para creatina. Existe um cálculozinho que a gente faz e todo mundo deve fazer. Multiplica 0,07 vezes o seu peso para saber a dose exata que você tem que usar de creatina, tá? Porque eu vejo todo mundo chega lá no consultório, tá usando o quê? 3 gramas, gente, pelo amor de Deus. 3 gramas não, tá? Então só adequem essa quantidade aqui de creatina que vocês têm que usar para vocês aproveitarem os máximos de benefícios da creatina, que são excepcionais. Andressa, e pra gente já tá chegando ao nosso finalmente, infelizmente, a gente tem pouco tempo, o assunto é bem complexo, emagrecimento ainda mais quando se fala, mas resume pra gente, quem está nos assistindo e está nos ouvindo. Tá chegando o verão, o ano começou, passou o carnaval, passou Semana Santa, e aí o verão Balsas, descer a descida de boia e precisa perder aqueles quilinhos. Então, resume pra gente 3 dicas fundamentais, ou até mais, se você quiser, fique à vontade. E já o espaço também já é seu. Quem quiser lhe conhecer melhor, quiser fazer um atendimento, essa câmera aqui é toda sua. Primeiramente, agradecer. Passou um tempinho bom, mas o papo foi legal, eu nem vi o tempo passando. Obrigado, o papo foi ótimo. Dicas, vamos lá, dicas. Constância na alimentação, então assim... quero fazer uma dieta para emagrecimento. Qual é a melhor? A cetogênica, jejum intermitente, low carb? Aqui você consegue fazer por mais tempo. E não é puxando sardinha pro meu lado, é porque quando você vê um histórico de tanto efeito sanfona por perder e ganhar peso o tempo inteiro, você percebe que um acompanhamento faz diferença. Então, buscar um acompanhamento faz diferença e você manter constância na dieta e manter constância na atividade física ajuda muito. Pela questão de você perder peso e ir ganhando massa muscular ao mesmo tempo, né? E evitar perder massa muscular pelo menos. Qual a melhor atividade física, Andressa? Aquela também que você faz por mais tempo e sem tanto sacrifício. Porque às vezes, o pessoal vai olhar qual é a que gasta mais caloria por hora. Só que é aquela que você faz mais infeliz, digamos assim, porque você não suporta. Então faça, gosto de jogar um vôlei, vai jogar um vôlei. Gosto de beach tênis, vai jogar seu beach tênis. Faça aquilo que você faz com mais prazer, porque que você vai passar mais tempo fazendo e a constância sempre vai ser o segredo de tudo. E terceiro, faça exames. Às vezes a sua indisposição, o motivo de você não estar conseguindo fazer atividade física é falta de vitamina. Às vezes é uma anemiazinha ali que você descobre no hemograma, uma ferritina baixa. Então, basicamente, acho que é isso. Estou no Núcleo Gabriel Arruda. Estamos lá para atender você, o aparato médico, o aparato nutricional. A gente gosta de acompanhar essa mudança, a gente fica muito feliz, meu Deus do céu, quando vê a transformação ali, a gente fica totalmente envolvido naquilo. E se você tá precisando dessa transformação, a gente tá lá pra te acompanhar nisso. Seu Instagram, deixa aí que eu vi que você posta várias receitinhas bem legais. Gosto de cozinhar, gosto de receitas práticas, porque corrida, né? Mas gosto para as formiguinhas, principalmente, que eu sou mais formiguinha, gosto de colocar receitas. mianutri.andressa. Pessoal, não deixe de acompanhar ela. Eu acompanho, já copiei várias receitas bem legais,
Principalmente para aquela pessoa que precisa tomar whey e não consegue, ela tem várias dicas para quem quer tomar whey e várias receitinhas bem legal para um café da manhã, para não deixar a proteína de lado. É bem fundamental. E outra coisa, quem quer perder uns quilinhos aí, chegando já ao verão, não deixe de fazer um acompanhamento. É bem importante você ter profissionais de excelência como ela ao lado. E lá ela atende no Núcleo, né? Dr. Gabriel Arruda. Então, para quem não sabe também, tem o @Núcleo Gabriel Arruda, né? O Instagram. Quiser saber um pouquinho mais. E, fundamental, se fez sentido para você, se aquele amigo precisa de um acompanhamento, precisa perder um quilinho, encaminha já esse podcast para ele e não perca. Na Rádio Boa Notícia, todas as sextas-feiras, às 13 horas. E tem acompanhamento de qualidade, com suplementação de qualidade, que é da Farma Fórmula. Com toda certeza. Estou sempre usando e comprovo a sua fala. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, por disponibilizar esse tempo, que foi bem fundamental e bem esclarecedor para todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço. A troca de ideia foi ótima. Pessoal, até a próxima.